Então, essa minha continuação é sobre o que Deus já fez, né? Do início, antes da minha conversão, até agora, e as promessas também que Deus já fez, né? As promessas que Deus fez e ainda não cumpriu, mas eu creio que vai se cumprir, né? Em nome de Jesus. Minha primeira filha tem 17 anos, né? Quando eu tive ela nasceu com um sopro no coração. Tá. Com 9 dias de... Aí os 3 médicos pediatra falaram assim, mãezinha, ela tem sopro no coração. Até então eu não entendia, né? Mãe de primeira viagem não entendia como que funcionava, né? Aí depois eu fui pesquisando, aí assim, tem 3 tipos, né? 3 tipos de fechar o sopro. O tempo, eu digo 3, mas na verdade isso é 4. É 4, mas e um deles é o principal, né? Que eu vou falar pra vocês. O primeiro, tratamento com medicamento. Segundo, só o tempo, a criança vai crescendo. Terceiro, cirurgia. O quarto e o principal de todos, Deus Só que na época eu não servia a Jesus. Deus, ele tem um poder de mudar o quadro, não é isso? Quem é conhecedor da palavra sabe disso que eu tô falando. Então, aí eu chorando, angustiada, não conseguia nem comer direito, porque era tudo que eu queria, era minha filha, sabe? Eu desejava muito ser mãe. Então, eu sofri muito pensando que eu ia perder ela. Perdão. Aí, conseguiram um exame completo. Eu esperei 9 dias na clínica para fazer esse exame. Quando ela tinha 9 dias de vida, eu fui fazer uns exames. Numa clínica particular que o hospital conseguiu para mim, porque na época no hospital não tinha. E eu acho que é assim. Quando é um exame que não faz no hospital, eles pagam a clínica para a clínica fazer. E aí o que acontece? No resultado do exame, eu comecei a chorar. Porque doparam minha filha, né? Doparam ela. Aí eu comecei a chorar, desesperada. Aí a médica falou assim, mãezinha, por que você tá chorando? Sua filha não tem nada. Não tem sopro, não tem nada. Aí, meu Deus, eu agradeci a Deus, né? Eu não sei da forma que eu agradeci, não lembro muito bem, tá? Só que eu agradeci a Deus, né? Pela essa grande maravilha. E até hoje minha filha não tem nada. A glória do Senhor. Ela nunca teve nada. Glórias ao meu Deus, maravilhoso. E aí, então, passas o tempo, eu vivia no mundo da perdição, né? Eu vivia no mundo da perdição. Passados um tempo, com 23 anos, 24 anos, minha mãe faleceu. Só que antes dela falecer, eu já tinha recebido convite. Ah, vamos para a igreja, fulano. Jesus vai tirar esse vazio do seu coração. Como é que aquela pessoa que sabia que eu tinha vazio? Né? Eu era muito angustiada, depressiva, né? Minha mãe já estava começando a beber cachaça. Minha mãe morreu por causa que ela tomou muita cachaça. E já me foi revelado que foi obra de macumbaria, né? Tanto ela como meu pai morreram por causa disso. Minha mãe morreu com 50 anos e meu pai morreu com 56. Em épocas diferentes, até porque meu pai era mais velho que a minha mãe. E aí, eu sofri muito, meus amados. Eu tinha depressão, eu tentei tirar a minha própria vida. Outra coisa que eu tentei tirar a minha própria vida, eu não era crente, não. E na época, o meu pai, Deus usou a imagem do meu pai para aparecer para mim, porque eu era católica doente, entendeu? Eu não ia acreditar se Deus não achasse de outra forma. E aí, naquela hora que eu estava tentando tirar minha vida com uma chave de fenda, assim, no meu peito, não era, com uma tesoura. Tava querendo cravar a tesoura aqui. Aí eu vi a imagem do meu pai aparecendo pra mim e dizendo assim, filha, não faça isso não, isso vai passar. Quando eu olhei assim, eu não acreditei no que eu tava vendo. Aí eu fiz assim, e ainda vi. Aí quando eu creio que foi Deus, viu que eu não ia fazer mais, aí aquela imagem sumiu. Eu creio que foi a ajuda de Deus ali, por quê? Porque eu não era cristã e eu não conhecia a palavra. Eu sei que que os mortos não têm o poder de vir até a terra. Só que Deus teve que usar dessa forma para eu poder estar viva hoje e contar o meu testemunho, né? E o que acontece?
Passasse o tempo, né? Quando eu tinha 24 anos, eu estava com a segunda filha já. Então a minha filha era pequena, né? E aí eu recebi o convite de uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Na época, a Assembleia de Deus tinha muita doutrina. Aí eu fui, subi os montes, ficar de jejum, tal, e Deus falando comigo. Nossa, eu ia nos cultos. Parece que o culto que Deus estava falando só pra mim. Só era pra mim, meus amados irmãos. E aí, Deus ia falando, falando, falando. Tem umas promessas que Deus fez ainda, né? Que Deus ainda não cumpriu, né? Eu creio que Deus vai cumprir, mas a promessa está de pé, né? Porque quando Deus cumpre, né? Eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Glória a Deus. E Deus falava muito comigo no Salmos 37, né? Que é para mim entregar o caminho a Ele, que Ele ia fazer o desejo do meu coração. Mas o desejo do meu coração não era conforme eu queria, era conforme Deus queria. O agir dele na minha vida. Era coisa tremenda. Meus irmãos, eu tô contando, resumindo, sabe? Um dia eu vou contar completo o meu testemunho. Pra mim estar até aqui, que hoje eu já fui muito criticada, já fui muito julgada, porque eu sou meio alterada, sabe? Eu tô pedindo a Deus pra Deus ir me controlando, pra eu ir ter mais calma, mais paciência com o meu próximo. Às vezes eu não tenho paciência com uma pessoa que tá ali, conhece a verdade e tá ali, sabe? Teimando que é assim, sendo que não é. Ai, às vezes me dá um... Mas que Deus tenha misericórdia de mim e das pessoas. E aí, meus irmãos, eu conheci Jesus e realmente ele tirou aquela angústia do meu coração, né? E todo mundo sabe que eu tenho um filhinho, né? O Isaac. O Isaac, ele teve muita asma. E eu fiz muitas campanhas. Nossa, aquela preocupação. Asma mata, né? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu tinha aquela angústia, aquela coisa. Ai, meu Deus, aquela agonia. Quando eu via meu filho com falta de ar, me dava aquela agonia, sabe? Eu fiz várias promessas. Promessas não, várias campanhas. Fazia campanha. Ia na igreja, né? Tem a Igreja em Deus e Amor aqui, que eu gostava de ir. Deus usava muito a irmã lá, né? Foi no ano retrasado. Ele tinha 3 anos, né? Ele já tem 6. E aí, Deus fez promessa também. Deus não curou meu filho? Curou. Mas eu testemunhei? Não, né? Por isso que Deus cobrou de mim, assim, que eu tenho que falar o que Ele já fez na minha vida, na vida dos meus filhos. Por isso que eu tô falando, meus irmãos, que esse vídeo for alcançado, não tenha vergonha não. Digo para minhas irmãs, para meus irmãos, não tenha vergonha não de falar o que Deus já fez. Porque Deus trabalha na mínima coisa. Deus, ele trabalha na mínima coisa e na maior coisa. Aquilo que para um homem é impossível, para Deus não é impossível. Então, digo, se você tem vergonha, sei lá, cria coragem, faz um vídeo, grava um vídeo. Eu também tinha vergonha, meus amados. Mas a vergonha, os tímidos não herdarão o reino do céu, assim está na palavra, né? Os tímidos não herdarão o reino do céu. E isso aí eu botei muito na mente, meu Deus, eu não quero ser tímida. Mas, graças a Deus. Quando a primeira pregação minha verdadeira foi ontem. Estou muito feliz com Deus. Eu sei que Deus ele vai fazer coisas maravilhosas através de eu estar obedecendo, porque isso para mim é uma obediência, porque para mim não é o meu eu, não é eu, Joana, que quis pregar, mas sim o chamado de Deus na minha vida. E eu creio que Deus vai fazer muito mais. Nossa, eu senti uma sensação tão maravilhosa quando eu estava ali falando a verdade, porque temos que falar a verdade, meus irmãos, doar quem doer. Se você tem um parente que está ali, e se alguém também quiser assim, irmã Joana, você está errada. Vamos para a Bíblia. Se eu estiver errada, amém. Que Deus me corrija, né? Porque nós podemos julgar o nosso próximo segundo as escrituras sagradas. Está na palavra de Deus. Então, que a pessoa que diz ali que é missionária, que é pastor e está ali na vaidade, meus amados. Imagine, meus amados. Olha, eu tô aqui, né? Imagine eu com minha boca pintada, com meus os olhos pintados, com minha sobrancelha desenhada, um brinco, com meu cabelo alisado e pintado, ó, vou fazer os brancos. Não, meus irmãos, por quê? Porque a graça me basta. Eu não preciso dessas vaidades do mundo para poder ser bonita. Eu me acho linda aos olhos do Senhor. E uma coisa que eu sempre falo,
pra todo mundo, né? Que me questiona, por que você não se ajeita, isso e aquilo, sabe? A gente tem que ajeitar o cabelo, né? Tá. Eu falo, não, sabe por quê? Porque, primeiramente, meu Deus me acha linda, porque Deus já falou pra mim que eu sou uma joia rara para Ele. Segundo, o meu marido, ele me acha linda. Então, se ele me acha linda, amém. Eu não preciso que ninguém mais me ache bonita, né? Os 2 homens da minha vida me acham bonita, meus amados. É o que importa, entendeu? Eu não me importo, não. Se alguém me chamar de feia, que eu tô velha, que eu tô acabada. Eu tô com 39 anos, vou fazer 40. Sou da idade do meu marido. A gente somos do mesmo mês, do mesmo ano. Só que eu sou de um dia diferente e ele é de outro, né? Mas eu não me sinto mais essas vaidades, meus amados. Não me sinto. Que meu sobrancelha, quando eu conheci a verdade, eu parei. Se eu fosse querer ajeitar elas, né? Ela ia ficar muito fininha, não ia ficar assim, com esse pelinho embaixo, porque eu afinei muito ela, irmãos. Mas a palavra diz o quê? O salário do pecado. Foi minha vaidade que fez eu ficar. Eu tenho que ficar com traços do meu pecado. Deus, ele perdoa? Perdoa. Mas a gente exagerou? Eu exagerei? Exagerei, por quê? Porque eu afinei muito minha sobrancelha. Eu afinei muito mesmo, olha só. Já pensou se ela fosse natural, como ela ia ficar perfeita? Eu sei que para o mundo, ai não, mas não tem nada a ver, ajeita ela. Não, meus amados. Sabe por quê? Por causa disso nada a ver, o inferno tá cheio. É nada a ver chapéu o cabelo. Nada a ver pintar esses brancos aqui, ó. Nada a ver, tenho certeza que nada a ver. Nada a ver você ficar com câncer, né? Nada a ver você ficar com AIDS. Nada a ver você ficar com enfermidades. Nada a ver, né? Entendeu? Onde eu tô querendo chegar? Eu tô falando assim, tô mostrando, se você obedecer a Deus como Deus quer, principalmente nos mandamentos, Deus já falou muito comigo, a santa doutrina. Principalmente a santa doutrina. Eu falo muito para minhas filhas não usam pintura, né? Graças a Deus, elas não usam pintura, mas elas querem ficar um pouquinho meio vaidosas assim, eu já, epa, entendeu? Mas, meus amados, eu não tinha nem base bíblica se eu fosse pregar aqui, né? Não ia ter nem a cara de pau pregar aqui, sendo que dedicar sem pintura, eu não vou dizer, não tem, entendeu? Muitos querem achar defeito em mim. Cara, vão achar, com certeza. Eu não sou perfeita. Minha família não é perfeita. Quando a palavra diz que o caminho é estreito, meus amados. Para entrar no céu é porfiar. Temos que porfiar, né? Para entrar no caminho. A palavra de Deus diz porfiar, né? Até o fim. Por quê? Porque se nós não lutar, nós não chorar, nós não conseguimos entrar no céu. E tudo que está acontecendo, todas as profecias, a maioria delas já estão sendo cumpridas na terra. Só os cegos não estão vendo. Eu tô ali dizendo que é missionária. Tô lá com um salto desse tamanho aqui, bico fino. Tô lá me requebrando. A minha idade. Ai, eu não consigo. E tô ali com a minha unha pintada. Nossa. Sabe? Isso aí, gente. Pra que isso? Pra que isso dizer que é serva de Deus e tá ali com toda a vaidade? É onde vêm as enfermidades. Graças a Deus eu não tenho nenhuma enfermidade não, mas se um dia eu tiver, eu creio que Deus está no controle. Eu creio, né? Às vezes me dá uma dor, me dá uma coisa, isso é normal, sou um ser humano, entendeu? Mas tudo que eu colocar na mão do Senhor, Deus me faz promessa. Quando Deus não já age, Deus faz promessa para agir, né? Então eu digo, não tenham vergonha de falar o que Deus já fez na vida de vocês, porque tudo é importante. Uma vez eu vi uma pregação que Deus trabalha no mínimo detalhe, porque a gente não pode fazer do mínimo até o maior detalhe para Deus, né? Então vamos, né, analisar as escrituras sagradas, principalmente, e tudo que eu tô falando aqui tem base bíblica. Se alguém disser que não tem, prova para mim na palavra do Senhor, né? A doutrina, né? A palavra diz assim: ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Outra coisa, tem pessoas que já estão condenadas de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Não crê em Jesus Cristo.
não crê no Filho de Deus, no unigênito de Deus. A palavra de Deus diz: quem não crê em Jesus Cristo, quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Eu digo para o quê? Aquela seita lá, Testemunho de Jeová, eles não creem em Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, eles estão condenados. Agora, eles têm tempo para se arrepender. E se ele morrer? Né? Como acontece deles morrer aí, até porque precisa de doação de sangue e eles não recebem doação de sangue, outra coisa que é errado, né? Porque Jesus, ele doou o nosso sangue por nós ali todo na cruz do Calvário. Porque eu não posso doar meu sangue para o meu próprio, para um filho meu, para um irmão meu. Isso é outra cegueira que o Satanás colocou na mente deles. E eles entendem Bíblia, meus irmãos. Só que a Bíblia deles não é completa, igual a nossa. Né? Com eles e Deus, né? Só que eu digo uma coisa, façam aquele que Deus está tocando você fazer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta, eu tô ali no culto todos os dias, eu tô ali fazendo campanha todos os dias, eu tô ali isso, eu tô ali aquilo. Não perco um culto, não perco uma santa ceia, blá, 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 blá. Mas que adianta se você não obedecer? Se você não tem o amor ao próximo, né? E que eu tava continuando falando da abençoada lá, né? Falei no outro vídeo, né? Então é isso que eu peço, meus amados, que reflitam, né? Se alguém estiver na igreja, abraça essa pessoa, ensine o que você sabe, acolha, porque ó, eu e meu marido, se nós não tivéssemos conhecimento de Deus, a gente ia perecer, devido ao que essa abençoada fez com a gente. Meu marido falou, eu não sabia, né? A gente estava passando um dia sem pregar. Até que nós tivemos um probleminha aqui entre nós, mas graças a Deus já foi tudo resolvido. Só que ele falou que quase que ele não voltava mais a pregar na rua devido ao que aconteceu na igreja. Ele falou pra mim. Eu não sabia disso. Olha só a gravidade do problema, é que ele ia deixando de pregar por causa do que ela fez. Eu falei, não, o diabo não pode parar. O diabo não para porque nós não paramos. Você não pode parar. O diabo tá aí todo momento, 24 horas, para nos estragar. Usando os vasos dele. Então, os vasos de Deus não podem parar. Aí, graças a Deus, né? Ele voltou para as ruas, voltei com ele. Mas todo dia tava no pé, vamos. E Deus fez a obra, né? Então é isso, né? Esse é o... Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, me chama no privado, né? Assim que eu explico mais. Mas eu tô contando, resumindo, né? O que aconteceu, né? Porque eu queria muito ficar congregando. Eu quero. Mas o meu chamado também é nas ruas. E obedecer ao Pai, né? Obedecer os mandamentos que Jesus Cristo nos deixou. E é isso, eu quero agradecer, né? Amém. Fique com todos com Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos que vê esse vídeo, né? E que alguém se tenha no coração de compartilhar. Meu canal é um canal pequeno, não é monetizado, mas quem sabe um dia Deus queira que meu canal cresça, né? Entendeu? Amém. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.